Ontem eu assisti o vídeo do Felca sobre adultização e aquele vídeo mexeu tanto comigo que eu não consegui nem dormir à noite, cara. Pô, eu também sou pai, tenho um piada. Uia! Peraí. Eu também sou pai, tenho um menino de 3 anos e 3 anos e meio. E, cara, aquilo foi impactante, foi um tanto quanto nojento. Não sei se você assistiu o vídeo, mas o vídeo foi... É muito triste ver aquilo ali, cara. É muito triste. Ver um pai, uma mãe, ou responsável da criança expondo ela àquelas situações, cara, me fez ficar com nojo. Mas... eu falei assim, cara, tem um ponto que o Felca não falou e que eu vou propor aqui. Quem sou eu para fazer um vídeo tão bom quanto o dele? Mas, de certa forma, eu vejo que faltou um ponto, que é a falta da paternidade. Hoje é dia dos pais, acabei de fazer meu cardio, hoje é dia 10 de agosto, às 8h15 da manhã. Acabei de fazer meu cardio, enquanto eu fazia meu aeróbico, eu gosto de ler, estava lendo esse livro aqui, ó. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficariam gratos por você ler. E, cara, hoje é dia dos pais, eu tenho um filho, mas eu não tive pai. E já dando um contexto bem rápido aqui, eu nunca vou esquecer eu devia estar na 2ª série, e aí dia dos pais, chega sexta-feira, a gente sempre ganhava um presentinho para entregar para os pais. E aí eu recebi um Presto Barba naquela época, e recebendo aquele Presto Barba, eu lembro, bem pequenininho, 2ª série, devia ter o quê, uns 7, 8 anos. Aí eu lembro que eu pensei comigo, pra quem que eu vou entregar isso aqui? Aquilo doeu demais, cara, quando eu era moleque, ainda sem entender. E aí entra um ponto muito interessante, cara. Hoje é dia dos pais, mas não... na verdade, é dia dos pais pra quem é realmente pai, mano. Pai é proteção, é amor, é inspiração. Pai é a presença, pai é uma dedicação, pai é uma força extraordinária, pai é implicação de limites à sociedade, pai demonstra o que é certo e o que é errado. Então hoje é um feliz dia dos pais para quem tem 2 bolas gigantes, cara, no meio das pernas ali, ó. Para não ser um pai de Instagram. Não é feliz dia dos pais para quem se diz pai de pet, não é feliz dia dos pais para quem é uma mãe e, pela ausência do pai, fala, não, aqui eu sou pai. Não, cara, pai é pai. Pai é pai, não tem relativização. Não dá para relativizar o poder e a intensidade da paternidade. E eu trago esse ponto para mim a ponto de entender o porquê que isso pode afetar lá na adultização. Cara, jamais, mano, eu deixaria algo do gênero acontecer, mas, Dani, você é assim e o Brasil não é assim. Foda-se, velho. Foda-se, eu fico puto com isso. Eu fico de verdade muito, muito, muito puto. Porque imagina a cascata de sequências. A geração na qual nós vivemos hoje, ela está uma geração fraca, porque veio de pais, de avós fortes, que relativizaram para seus filhos, e seus filhos hoje com os seus filhos, né, com os netos lá da frente, mais fracos ainda. E agora imagina o que vai sair da próxima geração, uma vez que você fica relativizando essa porcaria de paternidade. A paternidade, ela é linda. A paternidade, ela é hombridade. A paternidade é padrão, né? E qual que é o padrão que nós estamos impondo? E aí vem um ponto muito interessante. Quando eu era bem moleque, pela ausência de paternidade, minha mãe teve que criar suas 3 filhas, eu e mais 2 irmãs, de maneira sozinha. A mais velha saiu
de casa muito cedo, eu fiquei, a mais nova também ficou, e, e aí eu conheci todo mundo, cara, todo o mundo, o que é triste. Eu conheci adolescência, conheci drogas, eu conheci a noite, eu andei com pessoas erradas, é uma escolha minha. Hoje eu consigo entender que não era uma escolha, cara. Era o que eu tinha para o momento. Um pouco antes disso, durante o período de formação psíquica da criança, ela tem um momento ali entre os seus 2 anos de validação. E eu lembro que o Samuel, meu filho, quando estava mais ou menos nessa época, ele ficava perguntando, você falava para ele, coloca assim, ou você mostrava assim, ele ia lá, pegava aquele negocinho e ele falava, é assim, papai? Ou seja, ele estava formando o mundo dele. E está formando ainda, né? Hoje está com 3 anos e meio, mas hoje um pouquinho mais consciente, hoje ele já tem mais decisões próprias e há de se respeitar e a gente só vai conduzindo para que seja orientado para o melhor caminho possível. Mas na época lá, cara, eu fico me imaginando eu sem pai, minha mãe tendo que trabalhar o dia inteiro, cuidado pela minha avó, só que vó é daquele jeito, né? Não tinha total habilidade, e hoje minha avó também já é falecida, e eu fico imaginando como foi criado o meu mundo. E aí eu trago para o nosso assunto da adultização. Como será criado o mundo dos nossos da futura geração ou dessa geração que está vindo, de pais fracos, de pais sem culhões, de pais de Instagram, velho. É horrível você ver um pai falando assim pra você que o cara ou ele se acha ou ele vê que ele não tem, ele acha que ele faz muito por dar uma pensão. Ah, mano, vontade de dar um pescotapa, cara. Entende? De homem pra homem. Aquele pai que acha que é o pai do final de semana, pai a cada 15 dias, que pega a criança lá quando consegue pegar a criança. Aquilo me dá um asco nojento, cara. Aquilo me dá um asco nojento, porque a criança não tem culpa. Assim como o Felca falou, né? Você não tem culpa de ter nascido. Tem um ponto do vídeo que ele fala: você não tem culpa de ter nascido numa família com problemas, né? Ter nascido naquela família. E ele tem outro ponto que ele fala: agora ela sai da rede social, aos 18 ela volta, e aos 20 ela pega e se arrepende de ter feito isso. E vê que foi exposta por um pai ou uma mãe triste. Isso é muito triste, cara. Eu gostaria de desejar para vocês um feliz Dia dos Pais. Mas como eu falei, para quem é pai de verdade, mano. Para quem vai ali, assume a bronca, para quem a criança precisa ir no médico, tá no médico, para você que se preocupa em entregar a melhor educação para o seu filho. A partir do momento que você agora é pai, cara, você já não pensa mais só em você pensa em como será o futuro dessa criança. Então você deixa de ser preguiçoso, vai procurar um bom emprego para você poder entregar o melhor para o seu filho. Você sabe que hoje, e eu tô falando a verdade, eu me sinto assim, eu vejo isso, que as escolas públicas, se você quer entregar princípios, valores, padrões, se você quer entregar valores cristãos para essas crianças, cara, não vai ser na escola e não vai ser com essa forma que tem sido apregoado. Se você não gosta, se você não acredita nisso, cara, só lamento por você. Eu verdadeiro só lamento por você. Então agora, se você é pai, seja macho, cara. Seja macho. Vai lá, pega o seu filho, coloca ele numa boa escola. É investimento. Eu trabalho muito, cara, com muitos empresários e tal. E às vezes o próprio empresário que eu sei às vezes do seu faturamento. Eu vejo ele reclamando que a escola é cara. Cara, é a vida que essa criança vai levar depois como adulta.
sem ter dado o melhor suporte possível. E a gente fazendo tudo certo, pode ser tudo certo entre aspas, né? Porque não existe o certo e errado, isso é dicotômico. Existem atitudes convenientes e inconvenientes dentro da base que você tem na sua cabeça. Mas quando você tá dessa maneira, que você tem total poder aquisitivo para entregar o melhor para essa criança, e você acha caro, mano. Ah, fião, eu sei que você me segue, eu sei que você vê meus vídeos, eu sei que o nosso principal assunto aqui é dieta, treino, fitness e tal, beleza. Mas você tá ligado que isso não é bom, velho. Porra, não vai ser... Eu sei que para muitos isso é tudo, a gente já vai chegar nessa outra ponta. Mas para um cara que já tem uma estrutura financeira, gastar 700 mil, 1.500 reais numa escola, numa boa creche, numa boa educação, colocar a criança num curso de contraturno, poder... Que nem aqui na minha cidade tem vários contraturnos de educação, não digo nem cultural, mas, por exemplo, tem aula de música, você vê aula que tem aula de esportes. Eu fui criado em esportes aqui dentro da minha cidade. Ou seja, pensar um pouco, cara. A criança, ela não quer ir vamos dar um exemplo, pro esporte. Mas, cara, nem você quer ir para ir treinar, porra. Então é o exemplo que arrasta. Não é as palavras que convencem, mas é você mostrando no dia a dia que você pode ir lá e que você vai fazer e que a criança olha para você aquilo como espelho. Ah, Dani, você vai se achar agora? Vou, porque eu nunca falei pro meu filho que ele era atleta, ou que ele deveria, ou que ele deve fazer dieta, mas é muito interessante porque ele vê todos os dias dele, o pai dele levantando cedo, num domingo, fazendo cardio, num frio de 3 graus aqui de Araucária, lado de Curitiba. Ele fala, papai, eu quero fazer isso. É o exemplo. Só que aí você entende o seguinte, que quando você dá o exemplo para o seu filho, o que o esporte traz para ele? Não traz só cansaço, assim como talvez você pense. Ele não traz só um tempo perdido, não. O esporte, cara, ele é dedicação, ele é resiliência. Ele faz seu filho entender algo muito interessante, que é o princípio da vida, né? Tolerar as frustrações. Por isso que tá cheio de pai fraco aí, cara. Sabe aquele cara que vai lá, fica com a menina, aí ele ficou com a menina, aí ele engravidou a menina, aí eles decidem se juntar. Aí a menina vai lá e começa a cobrar ele que precisa, por exemplo, dar uma satisfação de onde ele está. Ele fala que aquilo é muito cobrança. Porra, você tá em casal agora, velho. Você se preocupa se a pessoa tá em casa ou não à noite. Ou à tarde, onde ela tá. Então, se você tá em casal, o mínimo, eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, quando eu era moleque, eu tinha que falar pra ela assim, ó, vou brincar com tal pessoa em tal lugar e volto tal hora. E aí, se eu não voltasse em tal hora, ou seja, minha mãe também foi muito pesada, assim, e isso faz ter, de certa forma, disciplina. A tolerância, a conseguir se resolver com os seus próprios problemas. Então você vai jogar um futebolzinho ali, a criança vai lá, para ela é só brincadeira, mas entenda uma coisa, a brincadeira para criança, aquela brincadeira para criança é como se fosse um trabalho, é equivalente a um trabalho para você. Então quando você vê aquela criança brincando, entretida, enfim, ela dentro daquela conexão com aquela atividade, aquilo para ela é um trabalho. Então você já ensina desde como criança como ela pode ser produtiva. Ela aprende a se socializar, tudo isso pensando num esporte. E você com preguiça de levar a criança para fazer uma atividade que por vezes a sua cidade pode estar fornecendo gratuitamente. Aí a gente entra em outra ponta. Eu falei que existem pais que acham caro e que eu acho isso inadmissível, uma vez que você está limitando a possível educação do seu filho por questões financeiras, sendo aquelas que você tem condições. Aí os mesmos 700 reais, eu digo isso porque o contraturno do meu filho na escolinha é 700 reais, que você pode escolher fazer só aquilo ali, por exemplo, que é um meio período. E
Aí o pai acha caro, mas vai lá e compra uma roupa para ele, compra uma camiseta, compra um tênis, que às vezes é metade do valor do tênis. Ah, você tá de sacanagem comigo, velho. Você decidiu ser pai, ou se você não decidiu ser pai, assuma a porcaria da responsabilidade, que a partir de agora você é responsável por aquele ser humaninho, e se tudo der certo ou se tudo der errado, a responsabilidade é sua até ele criar asa e voar. E agora, se ele vai voar para a direita, para a esquerda, a gente nunca tem a certeza no final. Mas você pode ensinar que, pô, acho que aqui pela direita, por esse caminho aqui, você vai ser melhor. Não, filho, ó, se você não... E, cara, às vezes até questão de Bíblia, né? Eu não sei se você acredita, mas eu busco ter princípios cristãos. E o mundo fala, ou você tá 100% com Deus, ou você não tá com Ele. Ele pode estar cuidando de você em todos os momentos, mas a decisão de, eu tô na igreja no domingo, mas sábado eu tô na balada, não, velho, não tem como. Não tem como, tem que ser muito ingênuo pensar nisso, é a mesma coisa aqui, cara. A paternidade é algo extraordinário, mas ela exige que você faça o que é necessário, que você seja homem de verdade. Agora, um parabéns para aquelas mães que, ao ato que se envolveram com um homem, com um rapaz, e esse rapaz fugiu das suas circunstâncias como pai, e você assume toda essa bronca. Eu imagino o quanto isso deve ser pesado. Não é Dia dos Pais para você. É valorizado 1000 vezes mais o Dia das Mães, porque o Dia dos Pais ele não pode ser relativizado. Dia dos Pais e Dia dos Pais. O seu é o Dia das Mães. Agora, você como mãe é muito, muito, muito zica por estar fazendo tudo isso sozinha. Quando se você estiver assistindo esse vídeo. E isso me deixa, de certa forma, feliz, porque eu vejo a minha mãe, ela foi, a gente pode brincar então dessa forma, minha mãe foi um homem de muito culhão para conseguir dar de comer aos seus 3 filhos numa época na qual não era assim, era feio. As pessoas, as mulheres que não tinham marido ou que não tinha um pai do seu filho, elas eram dadas como uma escória. E hoje já não, hoje já, para você ter uma ideia, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele já nem reconhece a paternidade. Eu sou um cara que na minha identidade não tem nome de pai, né? Identidade, enfim. E aí, cara, onde que a gente vai ter que aprender? Vamos começar pelo começo, tá? Você é mãe, ou você é um pai, você é um cuidador dessa criança, às vezes a responsabilidade da paternidade caiu sobre os avós. Nem vou entrar no fato de crianças que foram para parte social, enfim, né? Aí você é tudo isso daqui. Cara, você tem que ler, velho. Você tem que ler. Esse livro aqui, ó, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler, foi excelente. Eu tô terminando de ler ele, já tô na finaleirinha aqui. E aqui a gente entende algumas coisas sobre filho. E tudo, agora entra um ponto muito interessante, tudo aquilo que a gente quer ou que a gente reclama do nosso filho tá pautado na gente. Então, uma criança que é birrenta, normalmente é um pai que não sabe se comunicar com aquela criança. E o pai, por vezes, é um pai birrento. É um pai que não tem tolerância às frustrações e ao ato de receber qualquer tipo de não ou uma intervenção naquilo que ele quer, o que ele faz, ele fala bravo, fala irritado, já pede a conta no trabalho, já fala que não precisa daquilo. E como é que você quer que a criança tenha resiliência psíquica para segurar esses rojões? Sendo que ela pediu um doce, você pode simplesmente falar que sim ou não, ou explicar para ela que beleza, você vai levar, vai comer depois do almoço, ou você tem que comer comida saudável e depois vai comer aquilo ali.
porque não há necessidade dessa restrição total em cima da criança. Às vezes ela tá fazendo uma birra e ela só tá te chamando a atenção, porque você às vezes tá o dia inteiro deitado, ou enfim, tá fazendo outra coisa e não tá dando atenção. Eu tava assistindo um vídeo esses dias atrás de um influencer muito grande falando sobre paternidade, e que lixo, cara, porque ele não se conectou de fato com a mãe da criança. E aí ele reclama diversas vezes que o pai dele não o dava atenção, que o tratou como um funcionário, e agora ele quer fazer diferente com o filho. Então, o filho está com a mulher com que ele teve filho, afinal, ele não relata aquele ponto de conexão com ela nem como um namoro, nem como uma pessoa, simplesmente não é nem a mãe, mas sim a mulher que teve o meu filho. E aí ele vai lá e vai dando continuidade nessa conversa, falando que assim, quando ele tiver com tal idade, ele vai estar comigo, quando ele tiver com tal idade, ele já tem isso. Cara, a criança não precisa disso, velho. E é muito paia você chegar e ganhar as coisas. A melhor moeda que tem é aquela que você conquista. A melhor moeda que tem é aquela que você aprendeu com o seu pai a conquistar. A melhor moeda que você tem para ganhar é aquela que você desenvolve habilidades e você tem perto de você aquele afago do pai. Enfim, eu acho que esse vídeo ele fica um tanto quanto demonstra meu asco pelo vídeo do Felca, pelo conteúdo, né? Não pelo Felca de fato, mas aquela situação da adultização ali mexeu de verdade comigo. O ato de ser o Dia dos Pais, eu não ter tido pai e imaginar o que pode se suceder e o que vem se sucedendo dessa relativização da paternidade. Um abraço para vocês. Feliz Dia dos Pais para quem é pai de verdade.